Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos aqui na igreja o sacramento da Crisma, que é um dos sacramentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo, de um modo solene, de um modo totalmente gratuito, de um modo totalmente esperançoso, de um modo solene. Por quê? Porque o sacramento da Crisma é a expressão daquilo que a igreja celebrou domingo passado, há 48 horas atrás. O momento em que o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a igreja que nascia. E a partir dali, a igreja deixou de ser tímida, passou a ser destemida, onde os apóstolos, a partir daquele momento, assumiram o compromisso de levar o Evangelho aos quatro cantos do mundo. Observem que, primeiro, os apóstolos, na Sexta-feira Santa, eles correm, eles somem, eles desaparecem da cruz, todos eles com espírito de timidez, imaturos na fé. O único que permanece aos pés da cruz é João, e todos os outros somem. Depois da ressurreição, a igreja continua reunida ali, eles esperando o que viria a acontecer. Não podiam sair de Jerusalém e estavam esperando o Paráclito, o grande defensor, prometido por Jesus, prometido por nosso Senhor. Eles ficam ali, o Espírito Santo desce como que em forma de língua de fogo sobre a cabeça de cada um deles, um grande tufão que vem, se reparte e cai na cabeça dos apóstolos. E o que é que acontece? A partir dali, eles assumem a fé, eles passam a tratar a fé com maturidade e anunciam o Evangelho de um modo destemido. Por isso que todos eles foram mártires, com exceção de João, porque cuidou de Maria. Essa é a razão pela qual o sacramento da Crisma, o sacramento da unção, é o sacramento da maturidade cristã. A condição que alguém seja crismado na igreja é que assuma na própria vida o papel de discípulo de Jesus Cristo, a anunciar o Evangelho com a própria vida, inserido cada um na sua condição social. E é aqui que muitas pessoas não conseguem compreender que o sacramento da Crisma não é simplesmente uma bênção, que não deveria ser crismado quem não tem compromisso na igreja, e que muitas vezes as pessoas, elas enxergam isso como uma arrogância da igreja, mas não é. A Crisma é o sacramento da maturidade cristã. Só deveria ser crismado quem quer assumir o Evangelho na própria vida, assumir o Evangelho na comunidade eclesial. Quem não quer, não deveria ser crismado. Por quê? Porque assume mais uma incumbência diante de Deus, e que vai ser cobrado por Deus, porque simplesmente não honrou a Crisma que um dia recebeu. Vejam que a igreja impõe condições mínimas para que uma pessoa seja madura na fé.
E entre elas está assumir uma pastoral, um movimento. É uma pena que aqui na nossa paróquia, de um modo muito irresponsável, muitas vezes as pessoas recebem o sacramento da crisma e depois somem da igreja, como se tivesse fechado as porteiras. E não deveria ser assim. A crisma não deveria ser o fim de uma caminhada, mas deveria ser o início de uma caminhada madura, onde eu me encontrei com Ele e não consigo mais ir embora. Onde eu me encontrei com Ele e Ele fala verdadeiramente ao meu coração, de tal modo que eu seja incapaz de abandoná-lo. Então, o sacramento da crisma foi instituído solenemente por Jesus. Depois, o sacramento da crisma é oferecido por Cristo de um modo totalmente gratuito. Ou seja, é um sacramento que a igreja confere para confirmar o batismo que um dia eu recebi. Sobre hipótese alguma, uma pessoa pode receber um sacramento se não for batizado, com exceção do matrimônio, em alguns casos especialíssimos. Mas todos os outros sacramentos, a primeira condição é a pessoa ser batizada. E dentro da igreja, esse sacramento gratuito, ele impõe condições às pessoas. Por exemplo, só pode ser padrinho dentro da igreja católica quem é crismado. Quem não é crismado não pode ser padrinho, porque a igreja considera imaturo na fé. De jeito nenhum se pode ser padrinho quem não é crismado. Aqui na nossa diocese, nós estamos colocando as bases e lutando para fazer aquilo que a igreja pede. E uma das orientações dadas ao nosso clero agora, por esses dias, onde eu mesmo, como estudante de direito canônico da nossa diocese, tive que cobrar dos padres aquilo que o nosso bispo pede. Vamos fazer o que a igreja quer. Para que alguém seja padrinho de crisma, para que alguém seja padrinho na igreja, é preciso que seja crismado. Exijam a certidão de crisma dos padrinhos. Muitas vezes, nas paróquias, a gente perguntava e acreditava no que dizia. Mas não deve ser assim. Deve-se exigir a certidão de crisma, como a igreja pede. E a partir de agora, esse mês de maio, foi decretado em nossa diocese com o diretório administrativo que se deve pedir a certidão de crisma, para que aquela pessoa ali, ela se certifique que verdadeiramente foi crismada, que é adulta na fé. A igreja não ordena ninguém que não seja crismado. É condição. Não pode alguém ser ordenado diácono ou padre dentro da igreja se não for crismado. É condição sine qua non. É condição sem a qual não se pode se ordenar. Porque a partir da crisma, com esse sacramento ofertado gratuitamente por nosso Senhor, que a igreja busca enxergar a maturidade cristã. Depois, esse sacramento, ele foi instituído legitimamente por Jesus. O que é isso?
é um sacramento que faz parte da tenra tradição católica desde lá de trás, desde o início da nossa fé. E é um sacramento reservado ao bispo. O que eu faço hoje aqui na igreja, para que seja válido, para que seja lícito, é preciso que eu tenha uma delegação do bispo diocesano. Vocês viram que no dia que ele aqui veio abrir a festa, naquele dia eu já falei para vocês diante dele: olha, infelizmente Dom Roberto veio abrir a festa porque no dia 30 não vai poder, porque foi convocado pela CNBB. E se eu crismasse escondido, o sacramento seria ilícito, eu poderia ser punido. Por quê? Porque o sacramento da crisma é reservado ao bispo. Agora, por que, padre, o sacramento da crisma é reservado ao bispo diocesano? Porque o bispo é sucessor dos apóstolos. E quando o Espírito Santo desceu como forma de língua de fogo ali na cabeça daqueles homens, eles todos eram apóstolos. Eu não sei se vocês já pararam para perceber, mas a mitra que o bispo usa na cabeça tem justamente a forma de uma língua de fogo, simbolizando aquilo que aconteceu em Jerusalém, aquilo que aconteceu lá no ano 33, 50 dias após a Páscoa. Aquilo que lá aconteceu é simbolizado aqui, por isso que ele é o único que usa. Por quê? Porque foi configurado a Cristo como testemunha de Cristo, como pastor próprio da igreja a nos conduzir. Por isso que a nossa igreja diocesana, ela tem uma sede, uma cátedra, uma catedral, uma igreja que pertence àquele homem que foi escolhido dentre tantos presbíteros como testemunha da ressurreição, o nosso bispo diocesano. Só que vejam bem, meus queridos irmãos e minhas irmãs, ao confirmar cada um de vocês na fé, na igreja, o bispo diocesano, ou ministro extraordinário da crisma, delegado pelo bispo, no caso aqui o pároco, eles simplesmente estão conferindo o Espírito Santo, mais uma vez, porque vocês já possuem. Existe uma catequese teológica errada, onde se diz que é no sacramento da crisma que a gente recebe o Espírito Santo. Essa forma de falar está certa e está errada. Está certa se a gente dizer: eu vou receber mais uma vez. Está errada se eu disser: eu vou receber pela primeira vez. Porque o Espírito Santo é conferido a nós no primeiro momento, quando nós somos batizados. Se vocês recordam ou participaram da celebração do batismo nos últimos anos, vocês lembram que existem duas unções na celebração batismal. Primeiro, a unção com óleo dos catecúmenos, chamado pela igreja desde o início de primeiro exorcismo, onde a igreja vai abrindo a veste da criança, passa o óleo dos catecúmenos no peito, dizendo assim: Senhor, abre esse peito para que a tua força venha extirpar Satanás dessa criatura. Lembrem que nesse momento ali ainda não existe um filho de Deus, mas é uma criatura de Deus. Ou seja, aquele homem, aquele ser humano está sendo preparado para pertencer a Deus. Depois ele é batizado
E depois do batismo, de imediato, vem a unção com o óleo da crisma. Ou melhor, vem a unção com o óleo do crisma na fronte. Ali se confere pela primeira vez o Espírito Santo de Deus. E quando, Padre, nós somos crismados, crisma quer dizer unção. Então, Padre, quando nós somos ungidos da maturidade da fé, nós estamos confirmando, ou seja, conferindo mais uma vez o Espírito Santo que no nosso batismo nós recebemos. Por isso, sacramento da confirmação. Então vejam, vocês hoje estão sendo crismados. Alguns já têm a responsabilidade na igreja cristã, já assumem a fé. Alguns ainda não assumem a fé da igreja. Aqueles que assumem a fé, continuem, o caminho é esse. Aqueles que ainda não estão inseridos em nada dentro da igreja, não joguem o sacramento no lixo. O que é que o Senhor vai dizer com os seus apóstolos? Não jogueis as pérolas aos porcos. Não podemos crismar quem não tem, quem não quer ter compromisso de fé na igreja. Eu devo ser crismado, porque devo assumir a responsabilidade de crescer na fé e testemunhar Jesus Cristo no mundo. Vocês, padrinhos, que estão aqui na igreja, vocês também têm uma responsabilidade. Se vocês estão assumindo hoje a incumbência de serem padrinhos desses adultos na fé, vocês devem cobrar. Quem não quer cobrar, quem não quer assumir essa responsabilidade, melhor seria que padrinho não fosse. Porque Deus, nosso Senhor, vai cobrar de vocês. O afilhado que livre e espontaneamente vocês aceitaram receber no dia de hoje. Não é qualquer missão. Eu, com a consciência que tenho hoje de sacerdote, de quase 11 anos de padre, 10 anos e 10 meses, e mais um pouquinho, eu diria a vocês assim: eu não aceito ser padrinho de quem eu não vejo querer ter o mínimo desejo de assumir compromisso na igreja, de crisma. E de batismo, eu não aceito ser padrinho de quem eu não vou poder carregar, cuidar e zelar a vida toda, porque sei que vou ser cobrado por Deus. E vocês, irmãos que estão na igreja, rezem por esses adultos, para que, passando da condição de adultos sociais, sejam de verdade adultos na fé, a testemunharem Jesus Cristo e serem de verdade homens e mulheres que são verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus Cristo em meio a um mundo tão vazio de Deus. Que o Espírito Santo de Deus seja derramado em nossos corações e que essa crisma seja um verdadeiro despertar de fé, para que eu cresça na amizade com Cristo e possa assim um dia verdadeiramente chegar ao céu. Vamos ficar de pé.